CREAPod no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Carla Arantes, jornalista. Trago para você mais uma entrevista especial neste mês de junho, mês da mulher na engenharia. A nossa convidada de hoje é Simone Guimarães. Ela que é engenheira civil, primeira vice-presidente do CREA-PB e a primeira mulher a ser nomeada superintendente na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, a SUPLAN, cargo que ocupa desde 2015. Mas antes da nossa entrevista, aquele pedido para você deixar o seu joinha no vídeo do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui no YouTube e também curta e compartilha nas plataformas de áudio, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. É um prazer imenso a gente estar aqui para contar um pouquinho da experiência da gente e o que é também ser mulher, né, na engenharia, que não é fácil. Pois é, esse mês da mulher a gente vai falar bastante sobre isso. E Simone, eu já queria começar perguntando, que eu soube que você tem um apelido de Dama de Ferro. Aí eu queria saber como é que você lida com esse apelido, se isso te incomoda. Por que você acha que recebeu aí esse título? Esse título foi um colega jornalista que colocou, porque não por eu ser uma pessoa rígida, mas por eu ser uma pessoa extremamente correta e ética com as coisas e não aceitar que nossas obras públicas, como o trabalho que a gente faz, ele seja desmerecido, ele seja menos do que no setor privado. Então, uma das características que fez a gente receber isso foi entrega de cronograma, obras que a gente, para você ter ideia, eu tenho mais de 768 obras entregues pelo Estado da Paraíba, desde quando eu estou na superintendência. Isso sem colocar na diretoria técnica, que eu passei quase um ano também como a primeira diretora técnica mulher também do órgão, que tem quase 60 anos de vida. E a mais longeva, estou desde 2015. E o trabalho assim, devido a esse trabalho, essa entrega, esse ritmo louco que a gente leva, ele fez essa brincadeira comigo pela honestidade, pela ética que a gente preza, sabe? Pela valorização dos colaboradores que trabalham com a gente. Mas tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza. E às vezes, assim, quando a gente é mulher, né, as pessoas acham que vai ser diferente. Quando a mulher é firme, né, diz que ela é louca, é isso e aquilo. E a gente já levou muito desses estigmas, assim, dizem muito... Ela é louca, ela não vai passar 3 meses na superintendência, assim, quando eu assumi. Eu era louca justamente, sabe por quê? Porque eu gostava de tanger meus processos. O que é tanger os processos? Você sabe que a administração pública, ela tem uma burocracia. E a burocracia, apesar de ser chata, ela é necessária. Porém, a gente pode fazer da celeridade o que a gente faz, sem precisar que ele demore tanto, né? Tem aquela morosidade com a qual muitas vezes os servidores públicos a gente somos taxados. Então, eu digo assim, bora tanger esse processo. Então, tá onde? Tá com fulano, ciclano, bora lá, bora correr com isso. O aditivo que precisa, bora correr para a gente fazer a obra, faz a justificativa. Você acompanha tudo de perto, todos os Acompanho processos? Tudo. Desde quando eu era diretora técnica, que eu comecei na SUPLAN, também fiscalizei obra, fui gerente regional de Cajazeiras, de Campina Grande também. Então, a gente sempre teve essa celeridade, esse cuidado. Então, a partir daí, com o nível de entrega, a seriedade da gente... Caldeira fez esse apelido carinhoso comigo, que ele disse assim, Margaret Thatcher, que era aquela mulher séria, né, que fazia as coisas, eu me senti assim, muito lisonjeada, sabe, por isso, mas foi uma forma carinhosa dele elogiar o trabalho que a gente faz. E para você, como foi receber o convite para assumir a superintendência, sendo a primeira mulher nesse cargo? Bem, não queria, digo de coração, e por eu não querer, escutei do antigo governador quando convidou e disse, então você é a pessoa realmente certa para estar lá. E por que, Simone, você não queria? Não era porque eu não me achava competente, é porque eu pensei assim, não, eu vou deixar de fazer o que eu mais gosto, que é a parte de obra. Eu gosto de gerenciar obras, eu gosto de estar nas minhas obras. E como diretora técnica, eu gostava muito disso. Mas, apesar de todos esses anos, eu entendi o seguinte, eu nunca vou deixar de ser engenheira. Nunca vou deixar de estar nas minhas obras. Então, eu sou aquela diretora, superintendente, que fico muito pouco aqui em João Pessoa. Eu fico mais nas minhas obras. Se você tem ideia, vou passar uma semana em Patos. Então, a gente faz uma SUPLAN itinerante pelo estado da Paraíba para a gente acompanhar de perto as nossas obras, desde quando a gente está lá. Já teve meses para a gente rodar 30 mil quilômetros. Você tem ideia o que é você rodar 30 mil quilômetros no carro no estado da Paraíba? É muita coisa, é cansativo. Hoje em dia, para você ter ideia, nós estamos com 170 obras
em andamento. Simone, tem obras paralisadas, teve até está fazendo agora a ética, não é? Na engenharia, e foi muito interessante porque André, que é um colega nosso, engenheiro civil, ele é auditor do Tribunal de Contas do Estado, ele estava falando das obras públicas, as obras públicas paralisadas. Aí eu disse para ele, ele me chama que eu vou falar sobre as obras públicas que a gente faz que não tem paralisadas no estado da Paraíba, sobre a nossa gestão, porque não tem. Obra, apesar de ter problemas, como empresas que baixam demais, participam de licitações e a gente tem contratos rescindidos, mas a gente rescinde, penaliza e a gente relicita aquela obra. Isso no prazo de 6 meses a gente consegue fazer. Aí para você ver como é penoso quando uma empresa não assume o contrato que ela assina para entregar uma obra. Quem é que perde com isso, Simone? Perde todos, não é só a Suplan que perde. Quem perde principalmente é o estudante que precisa da escola para estar funcionando daqui a 6 meses. Então, isso foi um diferencial também que a gente fez à frente da Suplan, que nunca havia antes, até eu chegar penalidade para as empresas que causavam dano ao erário. Então, a gente já coloca em CAFIO. Não que isso seja uma prática que eu gosto de fazer, mas é necessária para as pessoas terem responsabilidade, porque, infelizmente, existe uma cultura a nível nacional de que criou-se nesse jeitinho brasileiro que ele é muito nocivo para a nossa sociedade. Ele é nocivo porque as pessoas acham que tudo é permissivo e não é. A gente tem que acabar com a permissividade, principalmente de pessoas inescrupulosas que participam de licitações e não cumprem com seus contratos. Então, e a gestão pública ela é muito diferente da particular, porque não é demitir no dia e contratar outra pessoa no dia seguinte. Eu não posso fazer isso. E eu venho da iniciativa privada, então eu digo assim, é um choque para a gente quando chega, porque tudo que eu posso fazer na iniciativa privada, eu não posso fazer na administração pública, tá entendendo? E não que eu vá fazer errado lá, mas porque também a gente já tem um estigma muito ruim de corrupção. E a gente tem que mostrar todos os dias que a gente não é corrupta, que a gente faz o correto. A gente tem que mostrar todos os dias que a Suplan, hoje em dia no estado da Paraíba, eu posso até fazer esse desafio. Acredito que seja a autarquia pública com DNA privado, eu gosto muito de dizer isso, que mais contrata estagiários em todas as áreas, arquitetura, engenharia e administração. Temos hoje em dia contratado quase 93 estagiários num órgão só, sem colocar em nossas obras. Para você ter ideia, o Centro de Convenções de Campina tem contratado pela Suplan, tem contratado pela empresa o total de quase 12 a 14 estagiários que estavam lá. Engenheiro civil, eletricista, mecânico, arquiteto. Quem é que faz isso? Quantos prédios a gente vê aí da iniciativa privada que contratam quantos estagiários para dar suporte e aprendizado? Porque o estágio é muito bacana, sabe por quê? Porque a gente está ensinando engenharia com ética, engenharia com responsabilidade, engenharia pública que pode sim ser séria e fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito bacana, Simone. Agora, eu imagino que não deve ser fácil, né? Um estado como a Paraíba, que é um estado relativamente pequeno, mas é um estado que tem muitos desafios, né? É um estado ainda muito pobre. Tem dados do IBGE que mostram que 16% da população vive em extrema pobreza. Então, são muitas as demandas, né? As necessidades. Como é que vocês administram isso na gestão das obras? O que priorizar dentro disso? A gente, assim, a nível de governo, a gente primeiro temos o que chamamos de orçamento democrático, que onde o governo do estado, né, o governador João, ele faz essa visita em várias cidades pelo período de 3 meses para ouvir a demanda do povo. Por exemplo, a semana passada estávamos em Guarabira, onde a maior demanda lá era a reforma ou construção de escolas. Na cidade de Cuité, a maior demanda para você ver era criar centros de atendimento ao autista. Então, a partir disso, o secretário de Planejamento, com o secretário de Finanças, juntamente com o governador, ele faz um planejamento estratégico. E essas demandas são enviadas à Suplan, que é um órgão executor. Então, é um trabalho em equipe com várias disciplinas, com vários profissionais multitarefas, que a gente desenvolve para poder atender. O que é que a Suplan faz nisso aí, que de certa forma ajuda diversos municípios? Você chega em uma cidade como, por exemplo, a gente está fazendo em Cajazeiras. Você tem em Cajazeiras lá 3, 4 obras. Quanto você gera de emprego naquela cidade? Pedreiro, servente, eletricista, pintor, encanador. São serventes, são pessoas que fazem limpeza também, porque tem a limpeza final do canteiro de obra. Isso mexe com todo o comércio também local. Então, isso fomenta, isso faz com que uma cidade, o quê? Gerando emprego, ela tem menos miséria, ela vai dar condições para as pessoas viverem melhor.
Tu tem ideia do que é você ter uma cidade como Campina Grande? A gente está construindo um centro de convenções, 140 milhões de reais, que hoje em dia está empregando diretamente 180 pessoas, sem falar em todos os empregos indiretos que a gente gira ali dentro, que é metalurgia, que é fabricação de forro. Quer dizer, é uma gama de processos que ali a gente está gerando emprego. Imagina um hospital de clínicas que a gente está começando agora também, essa obra de 119 milhões de reais. O que é que ela vai gerar de emprego? E vai gerar também a economia lá dentro, porque não é só alimento que a gente vive, as pessoas precisam de alimento, precisam de medicamentos, precisam de roupas. Então, tudo isso a gente está dando uma condição também, está gerando emprego lá dentro. E está uma situação tão assim, que até emprego está difícil. Assim, pedreiro para você contratar está complicado em algumas cidades. É isso que eu ia perguntar, da formação de mão de obra, se existe algum programa ou a previsão de algum programa para fomentar e para ajudar na formação dessa mão de obra especializada. Existe sim tem algumas equipes de governo que faz isso, mas também como tem o Cine, não é? Tem o Cine também que faz isso, que fomenta isso. Por exemplo, a gente tem uma especificidade muito grande. A gente hoje em dia reformamos, né, o Palácio de Justiça, fizemos aquela restauração, estamos no Palácio da Redenção, fizemos a Casa de João Pessoa, fizemos aquele vizinho também, que é a Janete Costa, se não me falha a memória, fizemos outra no Bairro Tambiá. Estamos fazendo várias. A Secretaria da Mulher, que era um prédio lindo, mas estava todo acabado, então a gente está fazendo toda a restauração dele, reforma, porque ali não foi só a restauração. É bem mais minuciosa. Então, né? Toda essa equipe, a empresa simplesmente está treinando, porque não existe restaurador. Os restauradores que tem em Pernambuco, se fosse para fazer o Palácio da Justiça aqui, que a gente estava fazendo a obra, o rapaz disse para fazer a restauro das janelas, ia ter que chegar 6 meses depois aqui para começar a fazer, enquanto meu contrato era o quê? Era de 18 meses. Tá entendendo? Então, ele treinou as pessoas, treinou a mão de obra, ele tem a mão de obra especializada para fazer aquilo. A gente está com um grande agora, a gente está fazendo o Teatro Santa Rosa também, outra restauração, uma manutenção lá grande. Vamos fazer também o Palácio dos Despachos, que é o antigo comando da polícia que fica naquela praça aqui em João Pessoa, em frente àquele antigo prédio do Correio. Então, aquilo ali a gente já vai fazer, vai funcionar o Palácio dos Despachos. O que é que o governador está fazendo? Então, eu acho assim, os governos têm que investir para que seus centros históricos eles não fiquem obsoletos e eles fiquem abandonados. Então, ele vai funcionar ali, porque já é uma forma de quê? Das pessoas irem para lá, porque quem está trabalhando vai se alimentar por ali perto. Então, tudo isso é pensado de forma, né, para trazer e deixar as pessoas mais próximas também, gerar emprego, gerar renda, que é uma coisa muito bacana que a gente pode fazer a nível de gestão, a nível de governo, né? Isso é bacana. Apesar de você dizer que o governo, o Estado, é um Estado pobre, a gente pode ver, aos olhos vistos, que a Paraíba cresceu muito nesses últimos 10, 12 anos. A Paraíba é outra. E você vê isso comparando com outras capitais que a gente vê aqui. Você pode ver o nosso setor imobiliário, quanto ele aumentou. Tá vendo? Muito. Por que ele aumentou? Porque antigamente, onde não existia parque, existem parques que valorizou muito a região do Bessa. Isso tudo foi ação de governo. Você tira mobilidade, você tira a qualidade de vida que João Pessoa, né, a Paraíba tem uma qualidade de vida muito boa a nível estadual, mas isso tem também uma contrapartida, que é o custo como aumenta para a gente que mora aqui. O mês de janeiro, não sei se você sabe, mas eu moro ali em Tambaú, fui fazer minha feira, o supermercado parecia que tinha feito não sei nem o quê. Eu disse assim, o que é que aconteceu aqui? Que não tem nenhum leite moço, você fez, acabou tudo. Quer dizer, isso já é uma ação de quê? De uma ação de governo, secretários de turismo que trabalham e faz esse fomento para trazer, né, atrações para cá. Centro de convenções, quando a gente diz assim, serve para quê um centro de convenções? Ah, gente, serve para muita coisa. Serve para deixar a nossa cidade mais atraída, mais atraente, o nosso estado melhor, para trazer eventos, trazer congressos, que a gente vai ter agora no do IBAP, né, que vai ser grande agora, muito bacana aqui em João Pessoa. Imagina o Centro de Convenções de Campinas, já são 2 que a gente tem. Quer dizer, são coisas bacanas que realmente a gente pode colocar a funcionar. O que é que me preocupa enquanto cidadã? É quando se acaba um governo desse, que é comprometido, sério, né, com todas essas ações, é um governo sério, comprometido, depois dele, como é que a gente vai ficar? Será que vai ter? Não ter continuidade. Isso eu estava até conversando, inclusive, com o secretário de Planejamento, e a preocupação dele é a nossa, do governador atual. A gente se preocupa com isso. Porque a gente sabe do trabalho que a gente faz, a gente sabe da responsabilidade que a gente faz. Porque quando a gente tem uma auditoria externa, Andrezinho sabe, né, do TCE, somos nós, é nosso CPF. Aí você imagina, a gente
contrata, a gente escolhe pessoas, a gente faz seleção. E se essa pessoa também, em uma obra, faz uma coisa errada, que é mesmo que ela não tenha um dolo, mas ela não sabe. Então, tem treinamentos que a gente tem que fazer, são capacitações. Isso tudo é investimento que a gente tem que fazer também no pessoal, para que o trabalho também seja bem executado e que a gente possa cobrar. Bom, eu tenho TDAH, isso eu sou um pouco rápida assim, às vezes eu sei um pouquinho das coisas. Mas desculpa, qualquer coisa tu me traz no trilho. Mas a ideia é essa mesmo, é a gente ter espaço para falar. A ideia do CREAPOD é justamente a gente abrir essas discussões, abrir o espaço para todo mundo trazer seus pontos de vista sobre as diferentes formas de empregar a engenharia, agronomia e geociências. E a gente está nesse mês de junho, né, que vai ao ar esse podcast, em que se comemora, que se celebra o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. No seu ponto de vista, e aí durante toda a sua carreira, como é que você avalia a participação feminina nessa área? Eu avalio ela de maneira positiva, mas assim também um pouco negativa, porque às vezes eu vou falar eu como engenheira. Sim. É como se eu desse assim, 2 passos para frente e 1 para trás, sabe? Não é fácil, e olha que eu estou num lugar, não é, de poder, né, como algumas pessoas costumam dizer. Quando a gente já está no nível mais alto de gestão também, a gente é um pouco mais ouvida. Mas muitas vezes a gente não é nem ouvida. E às vezes falta aquele lugar, aquele sentimento de pertencimento. Porque o que é esse sentimento de pertencimento? É quando você é ouvida e você pode falar também à vontade, sem você sofrer uma repressão, alguma coisa por aquilo que você diz, o seu ponto de vista que você acha que pode melhorar no que você está fazendo. Isso eu observo quando você faz engenharia, uma mulher. Como eu recebi um currículo um dia desse, na semana, onde uma engenheira, porque teve uma filha, entrou na licença maternidade, ela é na iniciativa privada, aqui de João Pessoa, teve a licença, quando voltou, deram férias para ela, assim que acabou as férias, demitiram ela. Como se ela só valesse, assim, é uma coisa tão agressiva, ainda tão assim. Gente, a gente está no ano 2024, pelo amor de Deus. Fosse um peso, fosse um peso. Eu tenho 2 filhos, eu cuidei dos meus filhos, nunca deixei de trabalhar. Eu vejo os nossos profissionais que trabalham, que têm filhos, são mulheres competentes. São pessoas compromissadas. Quer dizer, por que a gente tem que levar ainda a gente leva isso para a gente? Uhum. Por que é tão difícil a gente ser ouvida? Por que é tão difícil você chegar assim? Às vezes isso acontece comigo, chegar no canteiro de obra, chegar assim, o engenheiro diz, tenha calma. Calma, pinóia. Faça o que é correto. Quando a gente se exprime com mais firmeza, quando a gente é mais dura, diz que a gente é o quê? É descontrolada, é louca. Se for um homem, não. O homem é firme. Uhum. Ele está assim, nervoso, porque... Não, mas mulher não. Ele é bravo. Mulher não pode ser bravo, não. Mulher é louca. Tá entendendo? E eu assim, sou conhecida por ser um pouquinho braba, sabe? Assim, e não me incomoda. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou. Mas eu sou brava pelos motivos corretos. Faça as coisas corretas comigo, que você vai ter o melhor de mim. Agora, faça as suas ações serem erradas, você vai ter a medida que você me deu. Não me dê uma tesoura que eu lhe corto. É bem assim, a vida não é assim. Mas eu sempre procuro ser justa nas nossas ações. Sempre procuro ter um lugar na Suplan, que eu gosto muito de fazer assim, é aquele lugar acolhedor para todos que trabalham. Eu acho que isso é um diferencial da mulher na gestão. E nós, engenheiras, a gente consegue. Engenharia, gente, a gente é multitarefa. A gente é administradora, a gente é psicóloga, a gente é engenheira, tá entendendo? Então, a gente é tudo. E tem que ser um tudo também para entender as pessoas que trabalham com a gente. É óbvio que tem dias que eu não estou no meu melhor dia, como qualquer pessoa não está. Mas a gente, de maneira geral, tem que procurar o quê? Dar o melhor da gente para que as pessoas também deem o melhor dela para a gente. E uma coisa que eu aprendi em liderança é que você só é líder quando você precisa de alguém. A gente só entende a liderança quando a gente tem consciência de que a gente não faz nada sozinho. Eu gosto muito de dizer assim, me ajude, pelo amor de Deus, que eu estou precisando disso. E a turma, assim, a equipe já brinca, a gente tem grupos aqui de trabalho que é destruidores de metas, no nosso grupo, sabe? E assim, e aquela coisa, porque a gente tem que dar as mãos, porque todo mundo tem um objetivo comum. Eu posso dizer hoje em dia que a gente conseguiu formar uma equipe muito bacana na Suplan, apesar de ser uma equipe pequena. Mas é uma equipe comprometida, é uma equipe responsável, é uma equipe que dá o seu melhor sempre para fazer. Você tem noção do que você, o ano passado, fazer 2 licitações de 2 hospitais com quase 40 mil metros quadrados de área, os 2, e você fazer isso dentro de um ano, e em um desses você projetar, você orçar, tem noção do que é isso? Eu imagino.
É assim, não é fantástico? Você poder contar com um time desse, você ter um trabalho em equipe desse fantástico, é muito bacana. E você poder fazer essa sua experiência, você poder pelo menos deixar um exemplo. Eu digo muito para a minha equipe, gente, eu não quero os melhores profissionais. Os melhores profissionais a gente forma. Eu quero as melhores pessoas para trabalhar comigo. Eu quero aquelas pessoas que têm caráter, que entendem de ética, que sabem o que é. Eu quero pessoas boas ao meu lado. E como você seleciona essas pessoas, então? Vai na tentativa e erro. A gente entrevista porque a gente não tem como prever que é a pessoa, né? Mas a gente sempre vai mantendo e vai ensinando, e vai tentando ensinar. Infelizmente, alguns se desligam porque não fazem, né? Não fazem parte do perfil do que a gente quer. E isso, enquanto gestão, a gente tem o direito de escolher. Não é? Assim, minha gestão, eu quero isso. Olha, as minhas diretrizes são essas. Eu quero pessoas com caráter, eu quero pessoas boas, eu quero pessoas honestas. E não basta ser honesta, tem que provar todos os dias para fazer o que é correto. E a gente vai na tentativa e erro. Por isso que a gestão pública é diferente. Imagina um governador escolher Simone, colocar lá, Simone fizer alguma coisa errada, ele vai responder por isso. E às vezes a gente passa por isso, a gente passa, coloca uma pessoa lá, trabalha com a gente conhece a vida toda, e quando vem faz uma ação, que não foi uma ação ilegal, mas foi uma ação sem ética, sem moral. E isso dói, machuca, mas a gente tem que aprender com isso. Porque a gente não é infalível, né? Nós somos falíveis enquanto seres humanos, enquanto profissionais. E eu gosto muito desse lado humano, porque eu acho que falta muita humanidade nas ações, nas empresas, nos negócios. E eu acho que a gente pode fazer bons negócios sem precisar passar por cima de ninguém. A gente pode fazer boas ações, sabe? Fazer uma boa engenharia ajudando o outro. Porque se eu ajudo o outro, não eu vou ter medo dele, vai me derrubar e vai me tirar de onde eu estou. Mas eu vou levar ele para ele chegar no patamar que eu estou, para que ele me substitua e que seja melhor do que eu. Eu acho que meu papel, primeiramente como ser humano, é esse, como profissional também. É ensinar o máximo que eu puder. Eu fico muito orgulhosa de dizer que muitos dos engenheiros que trabalham com a gente, olha, eu me emociono. Muitos que estagiaram, a gente tem a oportunidade, essas pessoas nos orgulham e enobrecem a engenharia paraibana. Eu posso dizer, quando a gente viaja pelo país e você vê estados como São Paulo riquíssimos, você vê região norte, que é outra realidade do que a gente tem aqui, como a gente é rico pela gente fazer e trabalhar tão bem com responsabilidade com a engenharia. Como a gente é rico em construir e entregar 3 hospitais em menos de 4 anos, porque o Hospital da Mulher de João Pessoa está saindo agora. Vamos entregar o de clínicas e de traumatologia do Sertão. Quem é que vai ganhar com isso? Não é o governador João, nem a diretora superintendente Simone. É a grande que precisa. Tu tem noção, tu sofreu um acidente em Cajazeiras, tu ir para Campina Grande, tu morre no meio do caminho. Tu tem noção de sofrer uma queimadura, tu tem que ir para o trauma de Campina Grande para ser tratado, ou para João Pessoa. Quer dizer, isso dá orgulho. E isso é o salário moral que eu digo assim, é o melhor salário que a gente tem, é de poder fazer essa diferença. E eu amo isso. E de todos esses desafios que você falou aí da participação das mulheres na engenharia, o que você acha que é preciso ainda para vencê-los? A gente precisa de mais apoio, principalmente de cargos assim, eu vou dizer, do setor privado, que as grandes empresas dêem oportunidade igualmente às mulheres como ela oferece aos homens. E que seja não só por meritocracia, porque às vezes a meritocracia é um pouco injusta, né? Porque as condições nem sempre são tão iguais. Porque você chegar assim, dizer a meritocracia com um aluno que estudou numa rede pública, com na rede particular, isso nunca vai ser meritocracia, gente. Me desculpa. Se eles não partem do mesmo ponto, né? Então não serve. Então, se você está no mesmo ponto em uma empresa, que seja mais justo com isso. Independente de ser mulher ou ser homem, fazer com que seja mais justa nas suas decisões. Uma coisa que eu observei quando eu trabalho com mulheres, as mulheres são muito mais comprometidas quando fazem com a coisa para entregar uma meta do que os homens. Os homens às vezes se desligam daquilo. Não vou dizer assim, de maneira 100%, mas eu já observei que determinadas atividades, é engraçado, né? Por exemplo, a parte de projeto, os homens se sobressaem em fazer projetos de engenharia. Já na parte orçamentária, as mulheres se sobressaem mais. Em levantamento, elas são mais dinâmicas. Em fiscalização, já é meio a meio, homem e mulher são a mesma coisa. E também depende de cada indivíduo, independente do sexo, né? Observar o perfil de cada e para onde ele dá. Indivíduo, independentemente do gênero. Por exemplo, tem engenheiras da gente que a gente colocou para fiscalizar a obra, ela não deu para fiscalizar a obra. Ela foi para o orçamento, é um excelente orçamentista. Então, qual é a empresa privada que faz isso? Tu não está bem naquela parte de fiscalização, tu não está bem fiscalizando teu prédio ali, ele não bota tu em outro setor, ele logo te demite, não te dá outra oportunidade. A gente procura sempre fazer isso, dar uma oportunidade quando a pessoa não se sobressai. Mas é lógico, tem que ser uma pessoa assídua, tem uma pessoa que tenha comprometimento, né, com um órgão que entenda como ele funciona.
que faça parte daquele projeto e que vista a camisa. É tão bonito quando você veste a camisa, independente de ser órgão público ou privado, você fazer, né, enobrece a empresa, você enobrece o nome do Estado, você enobrece o nome da sua empresa, onde você está fazendo. Então, isso é muito bacana. Eu dou muito valor a isso. Você fala com tanta paixão, né? Admirável ver você falando, assim, é muito gostoso de ouvir, mas é um cargo político, né? E aí, como é que você consegue separar essas duas coisas, a engenheira da política? Sabe aquela coisa quando eu disse que eu não queria? Quando foi, era justamente por conta disso. Porque eu não sou uma pessoa política. E olha que eu trabalho com políticos há mais de 10 anos. Mas acho assim, é meu jeito, tratar as pessoas com respeito, a gente saber dizer um não quando realmente não tem condição da gente atender aquilo. E quando a gente pode, a gente atender. E graças a Deus... Quando você recebe ou não? Um projeto que você quer fazer, que você acha que é importante, e aí fala, não, esse aqui não é prioridade. Esse aqui não é prioridade, e a gente também entende numa boa, sabe? São poucos que são negados. Uma das minhas grandes paixões, eu te dizer, é fazer hospital e fazer escola. Eu amo. Aliás, as escolas têm uma marca que você tudo deixou, coloridazinha, né? colorida, tudo. Inspiradas em Mondrian? Mondrian, começou com Mondrian, hoje em dia trabalhei com Volpe, hoje em dia, assim, com as bandeirinhas de Volpe, né? A gente criou os losangos, então a gente já criou uma coisa já mais diferenciada. Eu gosto muito de arte, eu pinto tela também. A gente, graças a Deus, assim, eu não sei se um não, mas é muito difícil escutar um não. O não, geralmente, quando a gente escuta, é aquela coisa assim, olha, esse orçamento está muito pesado para esse momento, não dá para você fazer uma coisa boa assim, mas diminui um pouco, então... Graças a Deus, é como eu digo, o Estado está equilibrado. Quando o Estado é equilibrado, a gente não tem, assim, pelo menos até agora, nunca a gente teve que escolher fazer isso ou isso. Sempre tem a prioridade para se fazer tudo, sabe? Graças a Deus, até agora a gente trabalha assim. Eu agradeço muito, assim, Mariel, o secretário da Fazenda também, é um homem muito inteligente, o governador João é engenheiro civil, sabe? Ele é muito centrado com as coisas. Então, tá vendo como é importante? A gestão se fazer com pessoas que têm competência, que têm compromisso, é diferente, sabe, as coisas. E a gente conseguir juntar uma equipe, né, de profissionais que amem aquilo, que também dê o seu melhor. A gente tem colegas que trabalham aqui, que é bonito a gente ver. E o interesse, você vê gente nova, daqui a pouco você vai falar com Marília. Marília é uma mulher que inspira, é uma mulher jovem. E ela sabe tanto, que olha assim e fica assim, meu Deus do céu. Isso é bacana, porque ela também, quando a gente é precursor, a gente leva muita... Eu falo com uma amiga minha, Juscelia, que ela me disse uma vez que eu estava muito abatida, aborrecida, assim, com certas coisas que acontecem. Ela olhou para mim e fez, Simone, quando você está na frente, as pedradas vão todas para você, mas lembra de uma coisa, quem está atrás de você, você está abrindo caminho para elas. Então, acho que o papel da gente é esse, abrir caminhos. E quando eu vejo Marília fazer uma mulher jovem também, a gente tem que dar apoio para ela crescer, abrir caminhos também na área que ela acredita. Está entendendo? No que ela quer fazer. É a gente atender, a gente dar as mãos e pensar em sororidade, não como derrubar umas às outras. Porque nós mulheres, às vezes, a gente vê assim, fala das outras, tem inveja disso, daquilo. E a gente não precisa ter inveja. Porque cada uma, eu tenho certeza, não precisa ser boa no que eu gosto de fazer, mas você vai ser boa em orçamento, você vai ser boa na parte de planejamento de obra. Cada pessoa tem um dom. E esse dom é que deve ser elevado. Por eu ter meu TDAH, que eu acho muito engraçado assim, que minha psicóloga olhou para mim e fez, eu não entendo como é que eu consigo fazer tanta coisa. Ela fez, esse é TDAH. Você sabia que o Google contrata hoje em dia quem tem TDAH porque é multitarefa? Mas isso às vezes leva a gente à exaustão, leva a gente à ansiedade, porque quando a gente gosta das coisas perfeitas, isso às vezes estressa, porque nem todo mundo é como a gente. Tem uma amiga minha que trabalha comigo, né, que ficou amiga minha, que eu digo assim, uma assessora minha, eu digo hoje em dia é uma amigona. Ela disse, Simone, lembre-se que nem todo mundo é como você. E eu tenho que parar e ver realmente. Quando eu penso, estou conversando com você aqui, eu já estou pensando em outra coisa, já estou pensando em outra coisa que eu vou fazer. Já boto que conversa comigo assim, quando a gente está numa reunião de trabalho, ela fica doido. Quer dizer assim, ela sai daqui do norte para o sul, vai para o leste, quando vê está ali. E graças a Deus, para você ver, minha equipe, a gente está tão assim que já me entendem e começa a rir, né? Mas já sabe onde é que eu estou, minha cabeça depois volta. Meu assessor de imprensa sofre muito comigo também, ele faz um papelzinho assim, chefe, você está tá entendendo? Porque é difícil, a cabeça é muito rápida. Eu falo mais rápido até por conta disso, eu tenho, né, aquele pensamento acelerado. Isso tudo dificulta até às vezes a vida da gente. Imagina você receber... Deve ser muito cansativo, não, é cansativo e é estressante, porque as pessoas às vezes não te entendem. E você sofre preconceito e até bullying por conta disso. Quando você estudava, falava as coisas, a pessoa diz, por ter o déficit de atenção, né, que a gente às vezes tem também. Meu filho tem o mesmo problema que eu.
Quando eu chegou no segundo ano científico, eu falei, mãe, se eu sair da escola, eu passar para engenharia civil, a senhora faz minha emancipação fácil. Ele passou para engenharia civil, eu emancipei ele, terminou a engenharia civil. Por quê? Como é que você tira 10 em física, matemática e tira um 0 em português? Pelo amor de Deus, né? Em história e geografia. Tá entendendo? Então, essas coisas, e a gente tem que saber como é que a gente vai tratar, ir atrás de ajuda, e a gente tem que escutar. Eu tenho uns servidores que trabalham comigo, engenheiro, que ela tem TDAH, o TDAH dela é muito pior do que o meu. Tá entendendo? E a gente tem que saber o quê? Eu vou tirar uma pessoa por conta disso? Por conta disso, não. Tem que Eu saber tenho que incluir. Ali, valorizar as habilidades daquela pessoa. Então, o que a gente faz? É incluir no que você é bom e você tentar puxar aquela pessoa, você puxar e você ter um pouco mais de paciência, gente. Porque se a gente também não tiver paciência, né? Que tipo de ser humano a gente também vai ser. Nossa, uma aula de vida, então, essa conversa com Simone Maia. Simone, nossa, a gente ficaria aqui bastante tempo conversando. Muito obrigada, espero ter você no CREAPOD outras vezes. O prazer é meu falar um pouquinho. Eu queria deixar um recado. Claro. Gente, não desistam dos seus sonhos. O que você acredita, vá atrás. A vida não é fácil. Eu vou fazer só um brevezinho resumo. Eu tinha 18 anos, quando passei para a engenharia civil. Ouvi muitas críticas, principalmente de família, que disseram que eu não ia ser nada nem ninguém. Eu ia ser nada nem ninguém primeiro, porque filho de servidor público, meu pai e minha mãe, servidor público federal, minha mãe servidora pública estadual, professora de história. Namorava com um rapaz pobre e disse que eu fiz o curso de engenharia. Quando eu me formei em engenharia, disseram que eu ia ser engenheira de fogão, porque eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Se eu for na minha casa... Isso não é demérito? Não, nenhum. Amo cuidar dos meus filhos. Para você ter ideia, eu passei 3, 4 anos sem estar trabalhando em casa. Empresa assim, nunca tive, manter um particular, mas cuidar dos meus... A prioridade sempre foram meus filhos, minha família. Não me arrependo nem um dia. E olha, o tempo passa. Às vezes as pessoas dizem que você não vai fazer nada, que eu já olhei quando eu fui para a Suplan. Como é que você chegou na Suplan? Eu olhei assim, eu fiz... Como assim? Eu trabalho... Eu fiz, assim, eu sei as coisas, não é porque eu fiquei em casa uma época da minha vida cuidando dos meus filhos, que isso é demérito para mim, não. Isso é orgulho para mim, porque eu cuidei da saúde dos meus filhos. E eles ainda hoje se queixam, viu? Tudo grande, adulto. Diz, mãe, mas nunca fez um bolo de carne, mãe, mas nunca fez isso, mãe, mas nunca fez aquilo. Mas hoje eles entendem, porque eu disse, olha, passei uma época da minha vida que eu abdiquei da minha vida, da minha profissão para cuidar de vocês. E tive apoio do seu pai, que foi muito importante. Porque se eu não tivesse apoio do meu marido, o que era que eu conseguiria? Talvez eu não estivesse nem aqui. E hoje em dia, quando eu vejo assim, tudo que eu passei, a humilhação que eu sofri, disse que eu ia ser engenheira de nada, que eu não ia ser nada na minha vida, e você vê que hoje em dia, mais de 769 obras entregues, não é? Em placas com nome, que a gente fez um trabalho aí, estou com 170 andamentos, as grandes obras civis, hospitais, escolas, e a gente está sob nossa responsabilidade, a tutela, isso nos orgulha, isso faz com que a gente tenha aquele senso de responsabilidade, pertencimento, e eu gosto de ficar nas minhas obras, porque eu digo assim, o olho de dono é que engorda, que faz crescer as coisas, então por isso que eu sou muito atuante, fico junto da minha equipe jovem, faço reuniões de alinhamento, só para dizer assim, não desistam, podem chamar você do que você quiser, se você tiver determinação, foco e disciplina, você vai longe. Então é isso que a gente tem que ter, determinação, foco, disciplina e não desistir, sonhar alto. Nunca sonhe baixo nem raso, que a gente não sai do ponto. Isso, é infinito. Muito obrigada, Simone. Obrigada de verdade. Espero mesmo ter você aqui em outras oportunidades. Bom, esse é o CREAPOD, é um programa produzido por mim, Carla Arantes, com Manuel Nóbrega. A realização é do CREA-TB, a captação e edição é da 104 Filmes. Agradecimento especial a Belo Jardim pela jardinagem aqui do nosso cenário. Belo Jardim está no Instagram, Belo Jardim JP. Obrigada pela companhia, até semana que vem.